Bom, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma pequena prece, né, para a gente vir para cá, para a gente dar uma harmonizada, rogando a Jesus, aos mentores espirituais, a toda a espiritualidade aqui presente, que possa abençoar esta noite, derramar sobre nós as bênçãos da compreensão e do entendimento, que possamos sair daqui hoje mais leves, mais fortalecidos em nossa fé. Obrigado, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema da palestra é o que é preciso para ser salvo. Nós vamos usar como base o Evangelho de Lucas, de Mateus, a carta de Paulo aos Coríntios, e vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, como assim a trazer a compreensão para nós, o que quer dizer essa máxima que Kardec postulou: fora da caridade não há salvação. Só que eu queria começar pelo Evangelho de João, que traz uma informação muito importante para a gente, porque a gente está muito preocupado, todos nós. A gente está ansioso, né, com a vida, com as coisas da vida, com as relações, com a parte da saúde, financeira. Todos nós estamos vivendo isso. O que Jesus falou para aqueles discípulos lá naquela semana da Páscoa em Jerusalém, que precedeu a sua crucificação? Os discípulos estavam todos ansiosos, como nós. E ele falou assim, está lá no capítulo 14 de João. Eu estou aqui com o Novo Testamento traduzido do Haroldo, direto do grego, né? Lá no capítulo 14, Jesus fala assim: não perturbe o seu coração, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quer dizer, ele está falando para a gente ficar mais calmo. A gente tem que o quê? Confiar em Deus e em Jesus, nos ensinamentos que ele foi portador. E mais na frente ele fala assim, respondendo Tomé, ele fala, Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Puxa, então ele falou para a gente não se preocupar tanto. Nós estamos aqui falando de salvação. Para a gente crer em Deus, a gente crê em Jesus, que está ok. E que Ele é o caminho para essa salvação. Ele é a verdade. Ele é a vida eterna. Muito bem. Só que eu gostaria de trazer mais um versículo que está lá na frente desse mesmo capítulo 14 de João. Lá no versículo 15 ele fala: se vós me amardes, falando para nós, se vocês me amam, observareis os meus mandamentos. Quer dizer que então amar a Deus, amar a Jesus, é observar os mandamentos dele. Então não é nenhum rito exterior, não é nenhuma prática exterior. É observar os seus mandamentos. E mais na frente ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto. Paracleto? O que é paracleto? Alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, instruir. Quer dizer que ele está falando, a gente está preocupado, ele falou para a gente crer em Deus, crer nele, e que ele nos enviaria outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Então não é uma pessoa que vai vir, porque é para sempre que esse Consolador vai estar com a gente. E ele fala, no versículo seguinte, no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará em vós. Muito bem. Quer dizer que Jesus está falando para nós, então, para a gente ficar tranquilo. Para a gente trabalhar a nossa confiança em Deus, a confiança nos ensinamentos que Ele foi portador,
e nos falou, ele já sabia que a gente ia fazer uma confusão danada nesses 18, 19 séculos. Íamos fazer religiões ali, essas religiões iam trazer cada uma para o seu cadinho a salvação, né? Cada religião tem um caminho para a salvação. Não é assim? Não foram assim nos 18 séculos? E ele falou, olha, é como se ele estivesse falando assim, eu já sei que nós vamos ficar confundidos, agora eu vou te enviar um Consolador. E quem é esse Consolador? O que é esse Consolador prometido? Kardec traz muito claro isso na codificação, porque a codificação da doutrina espírita, ela não é dos homens, ela é dos espíritos. E o coordenador desta codificação é esse Espírito da Verdade. E é com ele que nós vamos agora entrar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender, o título do capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Então aqui são 10 itens só, esse capítulo, 10 tópicos, de 1 a 10. São 4 tópicos, 2 de Mateus, 1 de Lucas, passagens de Mateus, 1 de Lucas e 1 da carta de Paulo aos Coríntios. E os outros 6 é esse Espírito da Verdade. Kardec coordenando essa explicação, essa instrução do que Jesus quis nos ensinar, que é esse caminho para essa salvação. Vamos lá então? Vamos tentar, né, ver se a gente consegue dos 10 pelo menos uma metade. Bom, logo no item 1, Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, ele traz um quadro de um julgamento. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 36. Não vou ler tudo. Ele fala assim, que tinha um filho do homem e tal, estando todas as nações reunidas, ele ia separar uns homens uns dos outros. Aí ele falou assim, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Jesus está contando para aqueles pescadores, aquele povo ainda simples, ignorante, sem conhecimento, sem a ciência avançada ainda, tudo muito. Ele tem que fazer o quê? A gente tem que separar o sentido figurado, a alegoria. Ele está falando, porque era tudo pastor, pescador, as ovelhas vão passar à direita e os cabritos à esquerda. Aí ele continua, e ele vai falar assim, e o rei, fazendo alegoria, um rei, dirá aos que estão à sua direita, as ovelhas, vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, pois eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, precisei de abrigo e me abrigaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, preso e vieste ver-me. Aí esses justos vão falar para Jesus assim, para esse rei, né? Jesus contando a história. Mas quando é que a gente te viu com fome? Quando é que a gente te abrigou? Quando é que a gente... Aí ele vai falar aqui na frente. Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então aqui a gente já começa a ter uma informação. Quer dizer que quando eu faço alguma coisa a alguém, eu estou fazendo a Deus. O bem e o mal. E os da esquerda, que ele falou, os cabritos, né? O rei. Aí mesma coisa. Aí ele falou assim, precisei de abrigo e não me abrigaste. Da mesma forma. Aí ele vai falar assim, então eles também lhe responderão, Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, sem abrigo, e a gente não te abrigou, não te deu. E ele responderá, em verdade vos digo que quantas vezes vos deixaste de dar essas assistências a um dos pequeninos, foi a mim que deixaste de dá-las. E estes irão ao suplício eterno e os justos à vida eterna. Então aqui a gente já tem um norte, está em Mateus. Como é que o Espírito da Verdade agora vai analisar essa passagem de Mateus? Agora vem o Espírito da Verdade trazer a lupa para nós. Olha o que ele fala. Primeira coisa que ele fala aqui, para a gente tirar a alegoria, a figura. Nada de ovelha, cabrito, né? Fogo eterno, nada disso. Segundo, ele fala que tem uma ideia dominante. Na hora que a gente separa a parte
alegórica, tudo tem uma ideia dominante. Qual que é essa dominante? A felicidade que espera o justo e a infelicidade que é reservada ao mal. Isso está claro na parábola, está claro. E mais à frente ele faz algumas perguntas, o Espírito da Verdade, para nós. Ele fala assim, que vai quebrar muitos conceitos nossos. Ele fala assim, nesse julgamento aí, o juiz pergunta se foi cumprido esta ou aquela formalidade, se foi mais ou menos observada esta ou aquela prática exterior? Não. Ele apenas questiona uma coisa, a prática da caridade. E mais na frente ele fala assim, ele se informa sobre a ortodoxia da fé, ou seja, ele perguntou, o juiz lá, na hora que estava separando os da direita e esquerda, que religião que eles tinham? Não perguntou nada. Ele se informa sobre a ortodoxia da fé, faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e crê de outra? Também não. Então quer dizer que ele conclui, portanto Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a única condição. Se coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras. A caridade, ela inclui a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Então, aqui, vamos trazer agora para a nossa vida do dia a dia. Nós somos caridosos? Vamos ser sinceros. Eu não sou. Ainda não consigo. Aquela pessoa que me fere, aquele familiar que me dá uma humilhada, ou tem um problema comigo, aquela pessoa do trabalho, eu não sou ainda. Talvez por isso a gente ainda não está nesse caminho de saúde que a gente quer, de prosperidade, de equilíbrio mental, psíquico. Quer dizer que nós somos feitos então desse amor de Jesus, de Deus. É como se tudo que a gente vê, tanto material como espiritual, visível e invisível, fosse feito de um fluido cósmico universal. Isso está na codificação kardeciana. O hálito do Criador, o amor de Deus. E para eu trafegar nisso com mais equilíbrio, eu preciso estar vibrando nessa faixa de frequência mais elevada. Então, ele contou uma historinha de ovelha e cabrito, mas hoje, por que a doutrina espírita demorou 18, 19 séculos para vir? A informação vem vindo aos poucos, porque a ciência ainda não tinha o quê? Conhecimento, não tinha chegado ao ponto que chegou agora. Só agora, nós vamos conseguir entender os postulados espíritas. Muito bem. Aí ele traz uma outra historinha. Fora da caridade não há salvação. O caminho para a gente ser salvo. Jesus estava, isso já está agora em Lucas capítulo 10. Jesus chegou em Jerusalém cansado, ele estava em peregrinação, em viagem, e ele chegou um doutor da lei uma pessoa instruída, do sinédrio, uma pessoa religiosa da época, um sacerdote, chegou para ele e falou assim, ô mestre, o que é preciso para eu possuir a vida eterna? Uma pergunta do estudioso da Torá. A Torá são 5 primeiros livros do Velho Testamento. Os judeus naquela época estudavam o Velho Testamento. Não tinha o Novo ainda. O Novo estava acontecendo com Jesus. O que é preciso para eu possuir a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que leste nela? Que lei? A lei de Moisés. E aí o mestre falou para Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele, Jesus estava cansado, falou, não, beleza, respondeste corretamente,
corretamente, vai, faz isso que você vai viver a vida eterna. E beleza. Só que o doutor da lei queria instigar Jesus, né? Queria testar. Mas, ô mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou para nós uma parábola que talvez é uma das mais significativas do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. É bom a gente entender que a Samaria, há 700, 800 anos antes de Cristo, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, a grande cisão, se separaram. Foram duas para o sul, a tribo de Judá, que é o povo judeu, a origem do povo judeu, e a tribo de Benjamim. E para o norte foram as outras 10 tribos, e a capital era Samaria. Então uma vez eu estava escutando uma palestra do Haroldo, ele falou que a Samaria era como se fossem os palestinos hoje. Então você vê, a encrenca está desde essa época, né? Não passou até hoje, né? E Jesus usa o samaritano para aquele judeu que estava ali. É para nós, gente. É para nós essa parábola. Aí ele fala assim, aí o doutor da lei pergunta assim, mas quem que é meu próximo? Aí Jesus conta essa historinha. Depois nós vamos trazer o Espírito da Verdade analisando essa historinha. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que os despojaram, cobrindo de feridas e se foram deixando semi-morto. Uma pessoa estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltada, ferida e foi largada à beira do caminho, semi-morto. Muito bem. A gente tem que entender a letra para a gente entender o espírito da letra, né? Casualmente, descia, então ele vinha de Jerusalém, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O que o sacerdote fez com aquele que estava ferido lá? Passou reto. Não podia, as práticas exteriores, né? Eu não posso tocar. Se eu tocar, eu me torno impuro. Eu não posso tocar num cadáver, não posso tocar em sangue. Quer dizer, ele era um portador da palavra de Deus, ele era ali o sacerdote do templo, mas ele estava ligado a quê? A dogmas, ligado a quê? A práticas exteriores. Até hoje tem muita gente que ainda está ligada a dogmas, a práticas, que é o caminho da salvação, sendo que a gente está aprendendo que a salvação é a caridade. É o amor, é a reforma íntima, é o trabalho interno de autoconhecimento, de transformação moral, é o perdão daquele parente complicado, é ver uma atitude equivocada de uma pessoa e não falar mal, não multiplicar, é agir com perdão, é ver o erro de um homem, de uma mulher e não jogar pedra, é entender a perversidade como loucura, como enfermidade, que todos estamos caminhando para a angelitude, todos estamos caminhando do átomo ao arcanjo, só que alguns de nós ainda estamos trafegando nas regiões do instinto ainda muito aflorado, ainda não conseguimos elevar o nosso sentimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão dessas leis. O sacerdote passou reto. Aí veio o levita é o assistente do sacerdote, também um religioso, estudioso. Um levita que também vinha do mesmo lugar, quer dizer, ele vinha lá de Jerusalém também. Viu e ainda assim passou adiante. Aí veio o terceiro homem, mas um samaritano, esse aqui não descia de Jerusalém não, que vinha em viagem, chegando ao lugar dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. A caridade no primeiro nível. Lembra o que está escrito na lei lá? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então, olha o primeiro nível aqui. O samaritano chegou, o que aconteceu? Um samaritano que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Amará a Deus com todo o coração. Primeiro nível. De toda compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as.
e colocando sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria e cuidou dele, o segundo nível. Ele foi lá e pegou ele, pôs no cavalo, pôs azeite na ferida, levou até uma hospedaria. Amar a Deus sobre todas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E na lei está escrita a terceira coisa, de todas as tuas forças. Nas tuas forças, na época, significava recurso, forças. Você quer ver como é que ele também amou a Deus com todas as suas forças? Ele levou o ferido lá, o samaritano, levou o ferido lá para a hospedaria. O que ele falou para o hospedeiro? É o dono do hotelzinho, né? E colocando sobre o cavalo, levou até a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuida deste homem, e tudo o que gastaste a mais eu te pagarei na minha volta. Aí Jesus vira para o doutor da lei, ele contou a historinha. Imagina o judeu escutando isso, ele odiava os samaritanos. Como eu odeio até hoje os judeus e palestinos, mesma coisa. E Jesus foi, né? Jesus vira para o doutor da lei, o judeu, e fala assim: qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Eu fico imaginando a cara do sacerdote, né? Aí o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou: vai, pois, e faz o mesmo. Está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Aí o Espírito da Verdade vai analisar isso aqui, para a gente trazer esse conhecimento para nós, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Porque nós ainda estamos tendo o comportamento do levita, do sacerdote, eu incluso. Mas nós temos que aprender, nós estamos aqui para estudar, todo mundo, para estudar, para aprender, para aproximar um pouquinho o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas atitudes, desse reino de Deus que é vibracional, é uma faixa de frequência. O que o Espírito da Verdade fala? Olha só, está no item 3 dos 10 itens desse capítulo, ele fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereis que vos façam, amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Gente, nessa pequena lista que o Espírito da Verdade coloca para nós, aonde a gente se situa nela? Aonde a gente está situado? Porque é importante a gente, eu acho que chegou o momento agora, principalmente com o advento desse Consolador prometido por Jesus, lá no Evangelho de João, que é a doutrina espírita, que derruba muitas crenças equivocadas que criamos nesses 20 séculos. É importante a gente fazer uma análise onde a gente se situa. Como é que foi meu dia hoje? Eu consegui um pouco ser misericordioso? Eu consegui perdoar alguém? Eu consegui agir com bondade em todas as situações? Eu consegui ser humilde? Eu consegui ver o meu próximo? Qualquer um é o próximo. Eu consegui ver com amor? Eu não consegui. Estou aqui dando palestra, estudando, para ver se um dia eu começo a tatear isso. Porque é muito claro a informação. O universo, Deus, vai devolver para nós exatamente o que a gente emanar. É por isso que Jesus falou:
olha, passa a ovelha para a direita, cabrito para a esquerda, porque aqui você fez a caridade, aqui você não fez. Você está aí dando palestra de jaleco do centro, trabalhando há 20 anos, mas você faz a caridade como o samaritano fez? Ou você é como o levita, cheio de orgulho, cheio de... que não vai adiantar nada. Aí quando a gente estuda a obra de André Luiz, a gente passa, estudando Kardec, estudando André Luiz, a gente percebe que as nossas encarnações são solidárias umas com as outras. Porque várias correntes religiosas são reencarnacionistas, mas apenas a doutrina espírita consegue explicar detalhadamente como que isso se procede, desde do desencarne, a encarnação, a desencarnação, como é que eu vou estar no mundo espiritual, que estado eu vou estar, onde eu vou estar, o que eu vou estar sentindo, como que vai ser, tem resposta. O caminho a gente está falando aqui. O caminho é muito explícito. Fora da caridade não há salvação. Caridade para comigo mesmo e para com o meu próximo. Muito bem. Nós falamos 4 itens só, são 10, hein? Não vai dar tempo, já está acabando já. Mas é bom para vocês fazerem o culto no lar, gente, esse capítulo 15, né? Aí no capítulo 4 ele fala o maior mandamento. Mateus capítulo 22, ele fala, outro doutor da lei perguntando para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus responde para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Aí vem o Espírito da Verdade trazer a lupa, né? Desse item, que é no item 5. Caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Não tem outro. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Este princípio é formulado em termos precisos nesta palavra. Amarás teu Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, tudo o que a gente faz contra o próximo é feito contra Deus. Aí enrolamos, hein? Aí nós enrolamos. Aí nós estamos adoecidos, nós estamos com tristeza, angústia, nossa família está desagregada, as coisas estão perturbadas, não consigo um emprego, não consigo me relacionar, não consigo ter equilíbrio. É muito claro, gente. Lembra? Se eu mudo, o que faz mudar a minha frequência vibratória? É esse amor que está sendo proposto aqui. Então, se eu tenho uma atitude responsável com a minha evolução espiritual, com a minha busca de espiritualidade, uma maturidade, de falar, não, eu realmente sou esse poço de egoísmo. É duro concluir isso. Eu sei que eu estou concluindo. Eu sou realmente esse poço de orgulho. Qualquer coisa eu me lindro, eu me acho melhor. Se alguém me dá uma resposta que eu não gosto, eu fico 10 anos, eu até convivo com a pessoa, mas aquilo está batendo em mim. Se eu não olhar para isso com humildade, a primeira bem-aventurança, me conhecendo nessa situação, que é a nossa situação, quando estamos encarnados num planeta ainda de expiação, de prova, um planeta ainda inferior que a Terra. Não é dos piorzinhos não, mas está na média para baixo ali. Então, o gapzinho de evolução, do maior para o menor, mais evoluído para o menos evoluído aqui na Terra, é pequeno. Então, se a gente for ficar pegando no mal do outro, do próximo, Jesus está falando aqui o quê?
Só faz para o outro o que você quer que faça para mim. Trabalha o seu autoconhecimento. Trabalha a sua transformação moral. Será que isso não vai modificar a nossa vida? Eu tenho fé que sim. Porque toda a mensagem do Evangelho, o Cristo planetário está falando isso para nós. Olha, está lá, olha. Quem observa a minha lei e as pratica, não é observar só e saber não, e as pratica, é comparado ao homem prudente, sábio, que constrói a casa sobre a rocha. Vem a ventania, perda de pessoas queridas, separações, dissensões financeiras, problemas emocionais, de saúde. Vem a ventania, a casa está firme. Pandemia, vem o que for, a casa está firme. Agora, aquele que escuta as minhas palavras, as minhas leis, que nada mais é que amor, caridade, mansuetude, misericórdia, nada mais que isso. E não as pratica, são palavras de Jesus, viu gente? É comparado àquele homem tolo, que vem os ventos, as correntes, a casa foi construída sobre a areia. Então que fica o convite para todos nós. A doutrina espírita, ela não é fácil não. Porque quando você vai adentrando nela, você vai tendo um conhecimento que precisa de uma atuação da criatura nesse processo. A gente deixa de ser aquele expectante de graça, não vai vir lá de cima, a graça, o sangue de Jesus. Não. Jesus é o modelo, é a bússola, é a estrada pavimentada, é o sol do nosso espírito, das nossas almas. Ele mesmo falou, o caminho, a verdade, a vida, para a gente ter esse equilíbrio, essa paz que a gente quer. Então nós precisamos trabalhar dentro de nós. É um processo íntimo de cada um. Cada um de nós está tendo a vida exatamente que criou num passado. E mesmo nessa vida. Cada um nasceu na família certa. Cada um tem o corpo certo, a saúde e a doença certa. Cada um tem a prosperidade ou a escassez certa. Agora, a misericórdia do Pai é infinita. Essa é a notícia boa. A partir do momento que a criatura decide, Pai, estou aqui, minha vida é sua, que seja feita a sua vontade. Cuida de mim, Pai. Me dá entendimento, me dá compreensão para eu poder ter sabedoria para fazer as minhas escolhas. Me guia no caminho certo e eu vou acordar, vou procurar ler livros bons, deixar. Lá em casa eu tenho livro no quarto, uns 5, do meu lado, do lado da minha mulher, mais uns 3, 4, 5, no banheiro mais uns 10, e lá na sala mais uns 20, e vai esparramando livro, a coisa vai apertando, eu vou abrindo. Eu gasto 2 minutos, eu leio um negocinho ali, ó. Já dá muda a faixa de frequência. É faixa, é frequência. Lá atrás não dava para entender isso. Agora com a física moderna, a mecânica quântica, a gente sabe muito bem. Tanto é que o Espiritismo está ligando essa ciência com a religião e está trazendo o quê? Os corações de volta para a religiosidade. Porque os corações se afastaram da fé cega, da fé sem raciocínio, da fé sem entendimento, uma fé que não explica. Agora não. Agora nós temos aonde seguir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olha, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sugiro a todos que façam culto no lar, estudem. Tem uma mensagem de Paulo de Tarso lá na frente, né? Paulo, o apóstolo, linda também, que ele fala que sobre a caridade a gente viverá em paz aqui na terra, né? Recomendo a todos ler. Muito obrigado, viu gente? Vamos fazer o passe agora, né? Vamos fechar os nossos olhos, então. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Rogando a Jesus, abrindo a porta do nosso coração, do nosso entendimento,
a toda essa mensagem do Cristo. Que possamos, Mestre, ser espelhos vivos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, por onde andarmos. Que possamos levar a esperança, a alegria, a fé, por todos que passarem por nós. Cuide de nós, Mestre. Cuide de nosso lar, de todos que lá ficaram, nossos familiares, no campo, encarnados e desencarnados. Que possa ser derramado nesse momento, nesse salão, em forma de uma luz violeta muito intensa, bálsamos de cura, cura psíquica, cura emocional, mental e física. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Evangelho de luz. Fortaleça em nós, Pai, o entusiasmo, a força de vontade, o ânimo de adentrar, de aprender, mas sobretudo de praticar as Tuas leis de amor, de bondade e de perdão. Que essa luz aqui presente possa se espraiar por todo o nosso planeta Terra, levando a cada mãezinha em sofrimento, em cada criatura com dores, o seu lenitivo de esperança e de paz. Que essa semana possa ser uma semana de muito aprendizado, muita proteção e amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois é Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai, estamos aqui. A nossa vida é Sua, que seja feita sempre a Sua vontade, hoje e por todos sempre. Que assim seja.